Teremos agora o prazer de ouvir e aprender com o nosso companheiro Marcelo Reich, vice-chair regional do Comitê Elimine a Polio Agora, e diretor de ligação dos curadores da ABTRF, que falará sobre a importância da erradicação da polio e o investimento solidário dos rotarianos para a realização de ações duradouras nas 7 áreas de enfoque nas comunidades e no mundo. Boa noite a todos. Vocês têm certeza que eu falo agora? Não? Bom, inicialmente, quero agradecer logicamente o convite do Toledo, né, de estar aqui com vocês, citar todas as lideranças, né, presentes aqui e citar inclusive uma saudação especial para a Tânia, né, que realmente, quando eu vim para cá, para esse hotel, eu lembrei da Tânia há muitos anos atrás, né, que a gente começou a desenvolver algumas coisas ligadas à Fundação Rotária, né, talvez 10 anos, não lembro exatamente quanto tempo atrás. 2014. 2014. 2016. 2016. Foi no final da minha gestão. Quando eu conheci o Vinícius, né? Cadê o Vinícius? 2000. Bom, eu tenho 22 slides, então eu vou tentar passar por eles. E como foi falado, sem dúvida nenhuma, dentro de toda a minha jornada rotária, ser curador da Fundação Rotária foi talvez o mais desafiador para mim. Todos vocês sabem que eu vim a ocupar o cargo do governador Hipólito. Talvez para quem não saiba desse histórico, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque eu vim fazer o replacement, eu vim ocupar 2 anos e meio da gestão do Hipólito, então isso me honra muito, eu não podia deixar de citar isso nesse evento. E atualmente fui convidado para ser membro do Comitê Internacional da Polio, que vai a IPPC, até 2027. Então eu tenho, logicamente, muito orgulho de estar aqui com vocês e falar sobre polio, que é um assunto que a gente vem aí trabalhando há muito tempo. Eu acho que um dos aspectos mais importantes para vocês que são líderes, que estão assumindo a liderança como gestores, como governadores assistentes, como equipe distrital, é que vocês entendam de uma forma muito objetiva o que é polio. Eu acho que a gente escuta muito sobre a polio, a gente fala muito sobre a polio, mas eu acho que é legal aquela famosa definição do elevador, que a gente tem que definir em 3, 5 minutos. E a polio, objetivamente falando, que é uma doença infecciosa causada por um poliovírus. E um dos aspectos mais importantes dessa doença é que ela é altamente contagiosa e ela tem um ciclo oral fecal. Você tem um contato com o vírus, você propaga o vírus ou pela boca ou pelas fezes. Então, se você tem esse ciclo de propagação em locais onde existe uma baixa qualidade de saneamento público, e crianças perto desse saneamento sem vacinação, você tem um ambiente propício para quê? Para a polio se propagar. Então, vocês podem lembrar que a polio é uma doença infecciosa causada por um poliovírus. Outro aspecto importante, e essa é a boa nova, é que a polio não é uma doença que você pode curar, mas você pode evitar. E a boa nova é que você tem, logicamente, vacinas que são usadas há muitos anos, vacinas que também vocês já escutaram muito, mas talvez o mais, tecnicamente falando, mais interessante é a diferença entre as vacinas. Vocês já ouviram falar em 1955, a primeira vacina que foi criada pela ciência, a vacina Salk, que é a vacina injetável. E o aspecto importante da vacina injetável é que ela é constituída pelo vírus
injeção nele e ele, pelo sistema circulatório, ele consegue evitar que a doença seja adquirida. Em 1961 veio a vacina oral, a VUP, né, ou a vacina SEI. Né? Logicamente, a vacina oral era muito mais fácil a aplicação nas crianças. Você não precisa ter um profissional de saúde, um médico, porque não tem que haver a injeção. Você pode dar aquelas 2, 3 gotas que salvam, né? Mas a diferença, talvez mais importante, é que a vacina oral, ela contém o vírus atenuado. Né? Aqui eu tenho o vírus morto, e aqui eu tenho o vírus atenuado. Né? Logicamente, a vacina oral, sendo o vírus atenuado, ela vai para o sistema digestivo. E ela entra no sistema digestivo, ela pode também ser, lembra que eu falei no slide anterior? Né? Ela também pode ser disseminada pelas fezes. Tá? Então, nós temos vantagens e desvantagens nos dois tipos de vacina. Essa aqui é mais eficiente na situação do seu vírus morto, e essa ela é mais fácil pela sua facilidade de aplicação. Está clara a diferença? Tá? A tendência hoje a nível mundial, né, é que a gente trabalhe exclusivamente com a vacina injetável. Por quê? Porque a gente quer evitar, logicamente, o que a gente chama da polio derivada da vacina, que é a polio causada pelo vírus atenuado. Nesse sentido, né, vocês devem já ter ouvido falar, né, que em 88 foi elaborado o primeiro grande projeto de parceria institucional do polio, né, que é a Iniciativa Global para a Erradicação da Polio. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a polio, vocês entrem no site do GPI. Existem vários manuais interessantes e hoje o que define todo o rumo da erradicação da polio é esse documento aqui, que é o planejamento estratégico do GPI, que faz parte do outro. E nós temos duas metas hoje. Tá? A meta número 1 é interromper a transmissão do vírus selvagem. Tá? E o prazo agora é 2027. Vocês sabem que 2 países, vocês estão cansados de ouvir isso, né? Somente 2 países têm o vírus selvagem. Então, o foco nosso é interromper a circulação no Paquistão e no Afeganistão. E o segundo foco é cessar a transmissão do vírus derivado do vírus mutagênico da vacina. Tá? Que são os surtos que a gente escuta falar de casos, por exemplo, no continente africano. Então, está claro isso? Tá? O objetivo nosso para certificar o final da polio é interromper o vírus selvagem e interromper os surtos do vírus tipo 2. Tá? Esse slide é o slide-chave. Tá? Vocês vão ver que quando tiver a chavinha aqui, é o slide principal. Depois, quem me falar quantos slides-chaves tiver, eu pago o jantar. Bom, nessa sequência, né, a gente tem algumas boas novas. Né? Vocês lembram que eu falei, né, a vacina oral, a vacina injetável, né? E a boa nova é que nós temos hoje, desenvolvido pelo Gavi, desenvolvido pela Fundação Gates, desenvolvido pelo Rotary, nós temos hoje a nova vacina oral. Tá? Eu acho que isso é um aspecto importante, porque eu falei agora há pouco, né, que a vacina oral era o vírus atenuado e podia causar a polio derivada da vacina. A nova vacina oral é muito recente, já foi aplicada em mais de 2 bilhões de crianças na África. A nova vacina oral, ela também é com vírus atenuado, porém, existe um controle genético para que não cause a polio derivada da vacina. Tá? Isso o Rotary investiu muitos milhões de dólares, já foi isso aplicado a mais de 2 bilhões de crianças, e a perspectiva é que essa vacina seja usada especificamente em surtos
onde haja surtos da polio derivada da vacina. Está claro isso? Tá? Então nós temos a polio, que é uma doença causada por um vírus. Nós temos países onde existe o vírus selvagem e nós temos a polio derivada da vacina. E a boa nova, logicamente, é o uso da nova vacina oral. Outra boa nova também, vocês devem ter ouvido falar também, o grande esforço que foi, e esse foi um teste, inclusive, para a nossa organização, conter surtos de polio derivado da vacina na faixa de Gaza. Esse talvez tenha sido um dos cases de maior sucesso da Fundação Rotário, do GPI, porque nós conseguimos, a partir de negociações diplomáticas de alto nível, conseguimos interromper os conflitos na faixa de Gaza para a gente conseguir atingir e vacinar as crianças. Mais de 560 mil crianças foram vacinadas na faixa de Gaza, num momento de total conflito, de guerra, e Rotary conseguiu interromper esse processo com seus parceiros e conseguiu propiciar a vacinação, porque lá nós tivemos um caso de polio derivada da vacina. Então vocês veem a magia da nossa organização, a eficiência das suas parcerias. Agora, a gente sabe que um dos aspectos mais importantes para que tudo isso consiga ter sucesso, consiga funcionar, consiga atingir seus objetivos, é o quê? É o financiamento. Nós temos que buscar financiamento para a gente conseguir encerrar esse ciclo. Dentro do GPI, da Iniciativa Global para a Erradicação da Polio, nós temos a Fundação Gates, Rotary, OMS, Unicef, o CDC de Atlanta e a GAF. Cada parceiro desse tem o seu papel específico, é evidente. Quando a gente desenhou essa iniciativa, por exemplo, o CDC de Atlanta, por exemplo, é especialista no trabalho genético e na virologia. É um centro de pesquisa de alto nível na cidade de Atlanta, por exemplo. A Unicef é quem contrata as pessoas que vão vacinar na linha de frente. Então, quando tem uma campanha no Afeganistão, no Paquistão, na Nigéria, quando as mulheres, todos os colaboradores vão vacinar as crianças, quem faz a contratação, o treinamento da linha de frente é o Unicef. Cada um desses tem um papel. E qual é o papel do Rotary? O papel do Rotary é arrecadação de fundos, arrecadação financeira, mobilização e conscientização e advocacia. Então, nosso papel são 3 itens fundamentais. Agora, a gente está vivendo hoje momentos incertos, a gente está vivendo hoje momentos complicados. Por exemplo, os Estados Unidos saiu da Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos era o maior doador financeiro para a OMS. O CDC de Atlanta, por exemplo, não está trabalhando. Por exemplo, nós tivemos a reunião do IPPC agora, a última reunião do IPPC online, o CDC não participou, porque é uma ordem que o CDC não participe das reuniões de assuntos internacionais. Então, nós estamos vivendo momentos diferentes, e isso vai impactar na nossa luta para a erradicação da polio, principalmente no aspecto financeiro. Olha lá, chavinha, vocês estão contando? Olha, só para vocês terem uma ideia, existe um plano financeiro estratégico, que até 2029 o GPI precisa de 6,9 bilhões de dólares. 6,9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, não? Provavelmente é o que a Ucrânia recebeu em 3 anos. Olha só, hein? Vocês veem os paradoxos, Nós temos 4,5 bilhões doados ou prometidos. Então, hoje, o nosso esforço para a erradicação tem um déficit de 2,4 bilhões de dólares. 7 minutos? Vamos ter mais 3. Agora, uma coisa importante,
Vocês sabem que Rotary tem uma meta global de arrecadação de quanto? 50 milhões de dólares. Quando eu falo Rotary, eu estou falando que nós arrecadamos por ano, devemos arrecadar por ano 50 milhões de dólares. E aí nós temos a equiparação, né? E nós recebemos 100 milhões de quem? Da Fundação Gates. Está claro isso? E todo ano nós doamos 150, repassamos 150 milhões de dólares para os nossos parceiros. Se nós arrecadarmos 49 milhões e 500, a Fundação Gates não equipara. Está claro? Nós temos que chegar a 50 milhões. E o que a gente faz com 50 milhões, com 150 milhões de dólares? Nós repassamos para os nossos parceiros. Olha só que interessante, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Por que precisa arrecadar, né? Por que precisa doar para o fundo da pós? O Paquistão, por exemplo, até hoje, recebeu 461 milhões de dólares. A Nigéria, o Afeganistão, a OMS da região africana, a Índia. Vocês percebam, né? Quanto que efetivamente essas doações refletem para poder efetivamente a gente erradicar e controlar essa doença. Um dado recente, né, do dia 24 de fevereiro, agora, né, 24 de fevereiro, hoje é dia, estamos em março, menos do mês, né? Na Arábia Saudita, por exemplo, né, foi prometido repassar 500 milhões de dólares pelo governo da Arábia Saudita. Então, essas ações de advocacia são fundamentais para a gente poder chegar na nossa meta. Aqui a gente tem o Dr. Tedros, que é o secretário da OMS, o Cris Elias, que é o representante da Fundação Gates, e o nosso curador, ex-curador Aziz Menon, que é o coordenador da polio do Paquistão, por exemplo. Então vocês percebam, né, a presença do Rotary aqui, como é importante para nós irmos buscar esses 500 milhões de dólares. Chavinha, pessoal. Uma chavinha. Agora, se nós temos que arrecadar 50 milhões de dólares, como é que o Brasil participa disso? Qual o papel do Brasil? Qual é o papel dos clubes? A nossa meta de arrecadação do Brasil está beirando 500, 600 mil dólares. O outro me perguntou hoje no táxi, né? É 1%, né, dos 50 milhões. A arrecadação do Brasil todo é 1% dos 50 milhões de dólares. Agora, o que a gente traz hoje para a discussão, né, é qual que é a meta do distrito para fundo da apoio? Qual que é a meta dos clubes? Então, o que a gente gostaria que os governadores assistentes, quando reunissem, na nossa época tinha uma coisa chamada represa. Existe isso ainda não? Outro dia eu perguntei no meu distrito se existia a represa. Né? Os governadores assistentes, né, vão fazer as suas reuniões, né, periódicas com os seus presidentes. Né? E nessas reuniões vocês vão conversar com eles. Né? Qual é a meta para arrecadar? Cada clube vai arrecadar para o fundo da polio. É importante isso. Né? Por exemplo, né, um movimento que está crescendo muito agora, né, a Polio Plus Society, a PPS. $100 por ano. Né? Seria muito legal vocês terem companheiros no clube que doassem $100 por ano para ser membros do PPS, por exemplo. $100, R$500, né? Não é complicado. Né? Só que precisa ter alguém que gerencie isso, precisa ter alguém que acompanhe. O governador assistente pode pôr isso como uma missão na sua meta, por exemplo, né? Implementar, divulgar, crescer o PPS, por exemplo. Tem alguns distritos, por exemplo, que fazem uma pelúcia, né? Fazem alguma coisa para vender. Né? Então vocês, enquanto assistentes, enquanto distrito, vocês têm que chegar aos clubes e tentar negociar com os clubes, convencer os clubes, seduzir os clubes, que realmente é importante a doação para o fundo da polio. E talvez o mais aqui, que a gente todo ano aumenta, né, os 20% do FIDUC, né, para repassar para o fundo da polio. Então, por isso que vocês veem, né, como é importante. Eu vou passar o tempo. Vou
Vou falar então agora para fechar, né? Vou fazer para fechar, tá? Assim, vocês acham que está acabando. Para fechar. Então, a gente falou primeiro, né, sobre o que é a poli, né? A gente falou sobre os tipos de poli, falamos sobre a vacina, falamos sobre a questão financeira, falamos sobre as iniciativas dos clubes, o papel dos governadores assistentes. E a gente vai tentar falar um pouco um conceito que a gente acha muito interessante, que vocês devem conversar também junto aos clubes, né? Que é a questão que a gente chama de advocacia local. O que é advocacia local, né? Eu acho que um dos aspectos mais importantes no Brasil, vocês devem ter ouvido falar muito, né? Que a cobertura vacinal no Brasil nos últimos anos estava caindo, né? Vocês estão vendo vários gráficos, né? Cobertura para sarampo, cobertura para polio, várias coberturas vacinais estavam gradativamente caindo. E uma das metas mais recentes do Ministério da Saúde, né, do PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunizações, era que se retomasse os esforços para as coberturas vacinais crescerem, né? E a gente vem acompanhando, né, eu particularmente faço a interlocução com o governo brasileiro há mais de 10 anos, né? Eu converso enquanto voto junto com o governo brasileiro e com a Organização Pan-Americana de Saúde. E a gente observa que nesses últimos 2 anos a cobertura, basicamente, ela tem melhorado, né? O PNI ele adotou hoje o que a gente chama de uma política de microplanejamento. O que é isso, né? A gente percebe hoje que não adianta mais a gente esperar a criança ou a família ou os responsáveis levar a criança ao posto de saúde. O importante é que o agente de saúde efetivamente vá onde a criança está. Então, com uma série de mudanças estratégicas, o que a gente observa é que em 2022 a cobertura para polio estava 77%. No ano de 2023 foi para 87%, então houve um crescimento de 10% na cobertura vacinal. E nesse último ano o crescimento foi menor, né? Chegamos a 89%. E vocês sabem que a meta, qual que é a meta? 95. Está claro isso? Tá? Esse número embaixo aqui é a homogeneidade da vacinação. Então vocês têm que ter um número onde as cidades, os municípios do estado, né, você tem a vacinação média e você tem a homogeneidade. Tem que ter um grau de homogeneidade também cresça, né? Porque senão você tem um estado, cidades que estão com uma cobertura boa e outras cidades que estão com vazios, né? Então a homogeneidade vacinal também tem que crescer, né? Então a grande pergunta que a gente faz na advocacia local, né, é que vocês consigam, a chavinha, vocês têm quantos clubes? 85 municípios, 60 e poucos. Tá? Olha só a nossa responsabilidade, né? Nós vamos trabalhar, os presidentes vão trabalhar em 60 e poucos municípios. Cada município tem a sua realidade, cada município tem a sua estratégia de saúde, cada município tem as suas deficiências. E o que o rotariano no município tem? Influência. O que o rotariano no município conhece? O secretário de saúde, o prefeito, os vereadores. O rotariano tem influência no seu município. Se você tem de um lado cobertura vacinal baixa, mas se você tem do outro a influência do clube e a influência do rotariano, o que nós temos que fazer? Tá claro? A advocacia local é quando você usa da sua influência para poder implementar, consolidar uma política pública. E aqui eu queria deixar umas dicas para vocês, que eu gostaria, seria ótimo, né, que os governadores assistentes, eu sei que muitos aqui estão pedindo os meus slides, eu vou passar para vocês, né? Ninguém pediu, né? Mas eu vou passar para vocês. Eu vou passar os slides, porque eu gostaria que os assistentes aqui fizessem com os seus presidentes um plano de advocacia local, escrito, um exercício. O que é esse plano, né? Primeira coisa,
Qual que é a cobertura vacinal no seu município? 75% de cada vez. 75. Legal. Vocês têm que saber a cobertura do município. Vocês têm que checar isso. Vocês têm que visitar o secretário de saúde. Vocês têm que falar com o prefeito. Vocês têm que levantar evidências. Eu aposto que qualquer rotariano que ligar para o prefeito é recebido no dia seguinte. Segundo ponto, existe hoje uma estratégia chamada busca ativa. O que é a busca ativa? É nós irmos aonde a criança está. Nós levantarmos estatisticamente no bairro, qual bairro naquela cidade é vulnerável? É a zona rural? É uma zona de favela? É uma zona de difícil acesso? Então, nós vamos localizar estatisticamente, demograficamente, onde essa criança está. E nós vamos incentivar que o poder público vá lá e leve para cima. Outro desafio também, será que cada clube não pode adotar uma unidade básica de saúde? Adotar. No meu bairro eu tenho lá uma unidade básica. Será que tem computador funcionando? Será que tem um sistema de internet? Será que os funcionários estão motivados? Será que eu posso levar a diretora da unidade básica para falar no meu clube? Será que eu posso fazer um subsídio distrital? Vamos adotar uma unidade básica de saúde para que o pessoal tenha motivação, trabalhe com qualidade e sirva a população adequadamente. Outro ponto da advocacia local, né? Mobilização. Não adianta a gente ficar discutindo fora, na Assembleia Distrital, no jantar do clube. É legal, né? Só que nós temos que ir aonde? Onde o povo está, né? Milton Nascimento não fala isso, né? Nós temos que ir onde o povo está, temos que falar com liderança comunitária, na igreja, né? O pastor, o padre, com a liderança, no jornal comunitário, no influenciador, na TV comunitária. Mas o clube tem que chegar na ponta e fazer um trabalho de mobilização. Se vocês conseguirem fazer uma receita de bolo dessa, se cada cidade dessas 60 cidades tiver o seu plano de advocacia, o clube vai ficar engajado, o presidente vai se sentir e vai exercer da sua influência, a imagem pública vai acontecer, vocês vão fazer parceria com várias associações da cidade e vai aumentar o quê? O quadro associativo. Está claro? Então, a apoio também é uma mágica para tornar os clubes engajados e para tornar a organização forte. Lembrando, 24 a 30 de abril agora, né? 24 a 30 de abril, é a Semana Mundial de Imunização. A gente aqui, particularmente a OMS, faz a Semana de Vacinação das Américas, tá? O nosso nome técnico aqui é um pouco diferente da OMS, mas é a mesma semana. Nós chamamos de Semana de Vacinação das Américas. Então, nesse mês de abril, se vocês puderem desenvolver atividade dos clubes, participar dos municípios, já é o primeiro começo. E no dia 24 de outubro, logicamente, o dia de erradicação da fome. Eu quero encerrar agradecendo, acho que eu passei os meus 3 minutos, né? No sentido de a gente entender, né, que o mundo científico está ao nosso alcance. E todos nós vamos fazer história. Obrigado, pessoal.